Quando eu vou treinar, eu sempre fico numa dúvida. Ou eu coloco mais carga, ou eu coloco mais repetições. O que será que é melhor para a hipertrofia muscular? Será que compensa eu baixar um pouquinho a carga e aumentar a repetição, que eu sinto queimar mais, eu sinto que fica maior quando eu estou treinando? Ou será que é ao contrário, fazer bastante força? Pois bem, então fica comigo até o final desse vídeo que vai ser resolvida essa tua dúvida agora mesmo. Solicito a sua colaboração clicando no gostei e se inscrevendo aqui no canal. Vamos partir da premissa de treinamento e da premissa da hipertrofia muscular, tá? Por que eu estou falando isso? Porque dependendo do objetivo de treino que você busca, a montagem dele, as variáveis de treino... Quais são as variáveis de treino? Volume, intensidade, densidade e frequência. Já fez vídeo sobre isso, Leandrão? Queria entender essa parte mais técnica para montar um treino com qualidade. Já! Sempre que tiver uma dúvida, Leandro Twin, mais tema, variáveis de treino, você vai encontrar um vídeo meu aqui no canal. E isso vai mudar, obviamente. Por exemplo, um treinamento de resistência muscular localizado. Ele vai ser um treino que tem mais frequência, mais volume, menos intensidade e mais densidade. É isso que caracteriza um treinamento de resistência muscular localizado. Quando eu falo de um treinamento de força máxima, por sua vez, é um treinamento que tem menos volume, menos densidade, mais frequência e mais intensidade, certo? É assim que eu monto um treinamento de força. Por isso que é importante você saber das variáveis, senão não vai adiantar nada. André, eu fiz um treino de força, 3 de 3, é de força? Não sei. Qual é o tempo de descanso? 30 segundos. É um treino muito denso. Não, o treino de força não tem densidade alta, ele tem densidade baixa. Ele tem 120 segundos de descanso no mínimo. Então já está errado. Não é um treino de força, é um treino com baixas repetições e alta carga. Mas não é um treino de força. Olha que interessante. Então, quando eu vou falar de um treinamento de hipertrofia, eu estou falando do ponto médio entre esses dois. Então eu não citei eles à toa, só para dizer que eu sei, nem nada do tipo. Claro que não. Eu me preocupo com você sair daqui entendendo. Então, para você entender a hipertrofia, você tem que entender os polos, para você poder ficar certamente no local que você quer. Quando a gente fala de um treinamento de hipertrofia, então, o que a gente diz em termos de volume? Se aqui na resistência muscular localizada eu fico em 5 de 30, né, 5 séries de 30 repetições, e aqui na força eu fico em 5 séries de 3 movimentos, menos volume, na hipertrofia eu vou ficar mais ou menos no meio plano. Então eu vou ficar mais ou menos entre 5 de 6 a 5 de 12 movimentos, entre 6 a 12 movimentos. Quantidade de séries, a mesma. Então esse é um volume adequado para o treinamento de hipertrofia. Beleza. Intensidade. Quando eu subo o volume, eu aumento ou diminuo a intensidade? Eu diminuo a intensidade. Quanto mais repetições eu faço, menos carga eu coloco. Menos intensivo o treino se torna. Da maneira contrária, o treinamento de força é mais intenso, porque ele tem menos volume. O treinamento de hipertrofia, por sua vez, vai também ficar no meio termo. Se aqui na força máxima eu colocava 100 kg e aqui no RML eu colocava 10, na hipertrofia eu vou colocar uma carga média entre esses dois polos. Calma que eu vou explicar. Fica tranquilo, não está perdendo nada. Quando você vai falar de frequência, esse tem uma frequência maior e esse uma frequência maior, porque são estímulos de capacidades. Capacidades a gente precisa de frequência maior. Então, normalmente um treino de força, eu vou estimular mais vezes o mesmo exercício num espaço de tempo. O mesmo para RML. Hipertrofia, posso trabalhar dessa forma ou não, tá? Os dois ficam válidos. Então, a frequência aqui, beleza, vamos manter a mesma. E nem vamos discutir sobre frequência, né? Porque estamos discutindo carga agora. Carga e velocidade. E quando a gente fala da densidade de treino, no treino de RML, a densidade ela é alta. O que é um treino denso? O que é uma coisa rígida? Pensa que você pega o treino e espreme ele assim, ó, espreme ele. Como é que você encurta o tempo de treino? Leandro, eu posso, por exemplo, tirar o tempo de descanso. Né? Se era 2 minutos, eu vou colocar 30 segundos. Então, quer dizer, eu vou fazer 5 de 30 e se antes eu ia levar 10 minutos, agora eu levo 7 minutos. Então, o treino está mais denso. É 5 de 30 os dois, só que um eu faço em menos tempo. Então, ele está mais denso. O de força, pelo contrário, eu vou aumentar, porque eu quero maior tempo de intervalo para maior recuperação do substrato energético, de preferência completo, se a gente conseguisse, para levantar mais carga ainda na segunda série. Então, é um treino esgarçado, é um treino pouco denso. É um treino suave, do ponto de vista de densidade. A hipertrofia, de novo, vai ficar no meio termo. Então, nem 5 minutos de descanso, nem 30 segundos de descanso.
Mais ou menos 1 a 2 minutos. Agora a pergunta que vocês devem estar se perguntando. Eu coloco mais carga ou mais repetições? Pessoal, é uma pergunta subjetiva, porque eu não sei quantas repetições vocês fazem e nem quanto de carga vocês colocam. Então, o que você tem que fazer na hora de estruturar o seu treino? Isso é muito importante. Isso aqui é chave de um castelo. O que é a chave de um castelo? É uma coisa que... Você gastou quanto nesse vídeo? 10 minutos? Só que se você aplicar isso no seu treino, muda a tua vida de treino, obviamente. Gostaria que mudasse toda a sua vida, mas não consigo. Então, se você entender isso, eu garanto para você, são 10 anos fazendo a mesma coisa. É meio caminho andado na estruturação de um treino, na eficiência de um treino. Hipertrofia muscular. Quantas repetições eu devo fazer? Mais ou menos falando, entre 6 e 12. Então pensa no seguinte, se passar de 12, está pouco produtivo para hipertrofia. Então eu posso aumentar a minha carga, porque está leve. Se eu posso fazer no máximo 12 e fiz 15, então eu consigo botar mais peso. Agora, se eu fiz abaixo de 6, eu coloquei muita carga. Então, movimento perfeito, beleza? Isso daí, todo mundo é indiscutível. Perfeito, perfeito. Movimento, maravilha, completo. 5 repetições, na sexta, se eu não roubar, não sai. Colocou muita carga. Nesse caso, você abaixa a carga. Eu coloquei uma carga que eu fiz 8 e não subiu mais nenhuma. Atingi a falha concêntrica. É isso. É aí que está. Mas agora, Leandro Twin, com esses 8, eu devo colocar mais peso ou eu devo colocar mais repetição? Devo buscar 9, 10 repetições com menos peso ou eu coloco mais peso e faço 6, 7? Pessoal, isso vai depender de algumas coisas. Nós podemos brincar com essas cargas, tanto para mais quanto para menos. Então, você pode trabalhar algumas semanas com menos carga e 10, 11, 12 repetições. E você pode trabalhar com mais carga, ficando entre 6, 7, 8 repetições. O que a gente não vai querer, eu estou falando aqui de uma forma genérica, em alguns casos sim, é aplicável, mas falando em linhas gerais, o que a gente não vai querer é fugir dos 12 e nem abaixo dos 6. E, somado a isso, fugir da falha do treino. Toda a série você vai levar até a falha concêntrica. O que é a falha concêntrica? Eu estou fazendo aqui uma rosca direta. Rosca direta, maravilhosa. Aí eu vou tentar subir, só sobe até metade. Isso é uma falha concêntrica, porque eu não consigo terminar o movimento completo. Então, se eu for terminar o movimento completo, eu tenho que roubar. Na nossa abordagem de agora, não é o caso. Então, terminou a série aí, falha concêntrica. Você vai buscar essa falha concêntrica entre 6 e 12 movimentos. Sempre. Claro, podemos brincar em algumas semanas com resistência muscular localizada para diminuir a intensidade dos treinos e não fritar o nosso sistema nervoso central? Claro. Podemos trabalhar com um volume menor para conseguir fazer uma carga diferente, com mais intensidade e menos volume no treino de força? Pode. Treino de RML e treino de força é bem-vindo numa periodização de hipertrofia. É legal, é bacana. Eu sempre utilizo com os meus alunos. Leandro, já fez vídeo sobre RML e sobre força máxima? Já fiz sobre os dois. Então tá aqui no canal. Mas, respondendo você, é mais interessante mais repetições ou mais carga? É mais interessante você ficar de 6 a 12 indo até a falha. Em algumas semanas você pode brincar mais perto do 6, outras mais perto do 12. Mas é aqui que você deve ficar. Leandro Twin, quando eu faço 12, sabe o que acontece? Eu sinto o músculo encher mesmo, ele fica durão. Sabe o que é isso? Isso aí é pump de treino. Isso não é um indicativo de um treino de qualidade de hipertrofia. Ainda que você possa se basear nele para algumas coisas. É gostoso sentir, mas não quer dizer que o seu treino foi eficiente. Então não se prenda assim, eu senti o músculo mais duro durante o treino, esse treino é melhor. Não, não, não. Porque se fosse assim, RML era o melhor treino para hipertrofia. RML é o que mais dá pump, porque trabalha com repetição alta. Tempo de tensão alto gera pump. E isso não vai gerar hipertrofia, porque justamente a carga de treino é de resistência muscular localizada, tudo voltado para isso. Então, muito bacana, mas eu não posso aumentar o pump do meu treino mantendo esse treino de hipertrofia?
Ah, aí sim, beleza. Então agora você já entendeu como é que treina e agora você vai entender como você aumenta o pump, que é uma sensação maravilhosa, orgasmática, através desse vídeo, mas sem deixar a hipertrofia de lado.